Pessoal, muito bom dia. Eu estou aqui em Luz hoje para realizar o projeto Conversas de Fim de Ano. Eu sou o Gustavo, estou aqui com a Gabriela Bottini. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Bom dia. Agradecer você mais uma vez, estar conversando conosco. Agradecer você ter tirado um pouquinho do seu tempo, né, Gabi? Eu que agradeço. Principalmente no final do ano, a gente está num momento tão corrido. É verdade. Seja bem-vinda. Como você está? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Gabi, primeiramente, assim, se apresenta, conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Bom, meu nome é Gabriela, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Estou no mercado há 8 anos, né, atuando como psicóloga clínica. Atualmente, meu público é um público adulto e eu atendo somente online. É isso, assim. É verdade, a gente já teve oportunidade de conversar antes, né? E você, depois da pandemia, você comentou que você focou o seu trabalho na terapia online, né? Isso, 100% online. Para esse projeto que a gente está realizando aqui, Gabi, que é um canal no YouTube diferente e tudo mais, você pode explicar como funciona a questão da terapia online? Quais que são as diferenças para a terapia presencial, por assim dizer? Sim. Na verdade, a terapia online, ela conta com a internet, o computador, o celular, e ela é feita através de uma chamada de vídeo por uma plataforma segura. Atualmente eu utilizo a Microsoft Teams, é isso mesmo que eu confundo com o Google Meet. O Teams. E a duração, né, a intervenção do profissional, ela é a mesma. A única diferença que eu falo assim da terapia online para a terapia presencial é que a pessoa ela precisa buscar a privacidade dela, né? Porque, por exemplo, a terapia presencial você vai ao consultório do profissional, então sua privacidade ela está garantida ali, né? A pessoa que busca o atendimento online, ela vai precisar buscar um lugar, né? Às vezes a casa, se a casa estiver vazia, um quarto, né? Enfim, ela vai precisar pensar sobre isso, assim, porque qual que é o lugar que ela vai se sentir à vontade para se abrir, né? Sem que alguém esteja escutando, enfim, que ela realmente vai conseguir se abrir ali para aquele momento. Então a diferença seria essa, a duração é a mesma, a abordagem é a mesma. E eu falo que o atendimento online ele foi muito bom porque ele possibilitou pessoas, por exemplo, hoje que moram fora do país, né, que não têm esse acesso presencial muitas vezes, a buscar ter essa possibilidade de fazer a terapia. Então, atualmente eu atendo em mais de 12 países brasileiros, né, que moram fora e que realmente abraçaram essa oportunidade da terapia online. E eu estava até pensando aqui, enquanto você falava, na questão do horário também. Porque eu digo assim, por exemplo, tudo bem que aqui em Luz, Arcos, Bolsonaro de Arcos, são cidades relativamente pequenas, e tudo que é a questão do tempo, por exemplo, para eu ir até o consultório, alguma coisa assim, às vezes não é muito importante, mas às vezes é, né? Sim. Então eu estou em casa, já estou no meu ambiente domiciliar, igual você falou, já reservei um espaço de privacidade, alguma coisa assim, eu também tenho mais facilidade em relação ao tempo, né? Por exemplo, tô pensando assim, jogando aqui uma ideia de cabeça, tá? Eu tenho 2 horas de almoço. Uma sessão dura 50 minutos, por aí, não é? Isso, 50 minutos. Então, eu tenho 1 hora de almoço ali, consigo encaixar com muito mais facilidade do que ter que me arrumar, ter que ir até o local, né? Porque até porque às vezes eu tenho certeza que você tem pacientes. Sim. Pacientes que têm a vida muito corrida. Exatamente, você entrou num ponto muito importante. Eu até ia falar essa questão do horário de almoço. Tem pessoas que têm um horário de almoço muito curto. E aí realmente faz um gancho assim com a terapia online, porque vai em casa rapidinho, né? Então eu não teria disponibilidade de se locomover para um consultório e tudo mais. Então faz o almoço em casa, faz a terapia em casa, depois volta para o trabalho. Então é isso que você pontuou também, é um benefício aí da terapia online. Tanto a questão da locomoção em relação ao horário de almoço, tanto realmente na correria da vida mesmo, porque você tira um tempo maior para estar indo até um consultório, com toda certeza. Sim, eu até falando nisso, mas assim,
não exatamente dentro desse mesmo assunto, eu vejo como essa questão de tempo, Gabriela, ela hoje é muito importante a gente estar fazendo a administração desse nosso tempo, porque hoje, aquele estúdio lá de artes que você foi aquela vez conversar com a gente não tá mais nele. Eu entreguei, tem pouco tempo, tem um mês, né, Gabi? Tem um mês que eu entreguei aquele estúdio, eu fechei parceria com outro estúdio lá da cidade, que já tinha também a estrutura montada, só que hoje eu trabalho em home office. A parte administrativa mesmo, igual, por exemplo, a Gabriela, por trás das câmeras ali, ela fica no Photoshop da casa dela, né? O Manuel, que mexe com a parte do podcast, fica da casa dele e eu na minha casa. E eu percebi um ganho de tempo nisso, sabe? Eu ainda estou passando por aquele processo de aprender o home office, né? Sim. Porque tem questões, né? Tem algumas nuances de trabalhar em home office, mas eu já estou percebendo como que meia horinha de diferença faz você tem um grande ganho, sabe? E é nessa questão da consulta, eu acho que também passa por isso. Sim, com certeza. Mas eu falo assim, o home office, ele veio forte, na verdade, na pandemia, né? Normalizado, né? Muitas empresas, inclusive, assim, fecharam o presencial e ficaram somente no home office. Eu falo que tem o benefício, com toda certeza, a questão do tempo, mas a gente precisa também ter muito cuidado com o malefício, de entender o nosso horário, né? Entender as nossas horas trabalhadas, porque muitas pessoas passaram a ter um excesso ali de trabalho também, porque não sabiam respeitar o horário de almoço. Às vezes não a empresa, porque com certeza assim, também tem o externo, né? Aquela cobrança maior. Sim. Será que o meu funcionário está produzindo e tudo mais? Mas também uma cobrança interna. Então, assim, como você não faz não sabe o que é o trabalho e a casa, tá tudo ali misturado, né? Tem uma grande chance de você realmente trabalhar em excesso ou misturar o que é o horário de descanso, não fazer o horário de descanso. Essa era a minha maior preocupação. Era a parte de eu não conseguir conciliar ter um sofá a 2 metros, por assim dizer, do computador. E aí eu fiz mudanças lá em casa em relação a isso, no sentido de o escritório onde eu montei é um escritório. Então eu quero dizer assim, por exemplo, meu computador, ele roda videogame. Eu não jogo videogame nele. Então o que eu fiz? Eu fiz todo um aparato assim de ter um cabo ligado no meu computador que passa pela parede da casa, tá ligado na TV da sala, para no sentido assim, eu quero jogar meu videogame, eu e a minha esposa a gente gosta de jogar. Sim. A gente vai jogar na sala. Sim. Então o cabo tá ligado na TV da sala, tem um controle de videogame tá na TV da sala, para justamente separar. A parte principal que eu tive que fazer é em relação ao meu TDAH. Porque assim, é a parte mais frustrante, por assim dizer, do meu trabalho. Aí eu falo meu trabalho, Gustavo, né? Não o Destaque Digital. É a de conciliar, porque hoje eu não me medico mais. Tem muito tempo. Eu não quero seguir com medicação, então eu quero arrumar formas de entender como é o meu processo de lidar com isso e buscar. Então hoje, por exemplo, tem coisas simples, desde que eu comecei a trabalhar em home office, que eu faço, coisas que para outras pessoas talvez nem façam sentido, mas que para mim me ajudam muito, que é, por exemplo, eu tenho hoje um bloco de notas mesmo, não é no computador, não é no celular, é um bloco de notas que eu escrevo todas as atividades que eu tenho que fazer da forma mais detalhada possível, e todas as atividades não são todas atividades de trabalho, são todas atividades do meu dia. Sim. Então tem lá, por exemplo, comprar arroz tal hora, sei lá, alguma coisa assim, e tem que ser escrito. Se eu colocar no celular, por exemplo, não adianta. Se eu colocar um PIN no meu computador, por exemplo, um papelzinho no meu computador, não adianta. Então eu anoto mesmo e vou riscando. Isso me dá um sentimento de recompensa. Porque eu faço, tá lá, editar foto tal, editar o vídeo da Gabriela Botinha no podcast. Eu acabei de editar, eu vou e risco. Então, isso me dá um sentimento de recompensa, de chegar no final do dia e tá um papelzinho com várias tarefas riscadas, assim. E é uma coisa que, assim, eu não sei se... tenho certeza que talvez, assim, faça sentido, né, dentro disso, mas que eu até estava falando isso em outro podcast, que, assim, entender... Hoje eu busco muito entender
como é a minha condição. Porque se eu abrir hoje um ChatGPT, um YouTube, alguma coisa, e pesquisar sobre TDAH, eu vou ter informações importantes sobre essa condição, mas de uma forma muito generalista, né? Mas que tem pessoas que vão ter um foco no hiperfoco, vai ter pessoas que vão ter no déficit de atenção, vai ter pessoas na parte da hiperatividade. Cada pessoa vai ter... Eu tô falando certo? Sim, com certeza. Então, é uma das mudanças, uma das preocupações que eu tive muito no home office e que hoje eu consumo muito conteúdo disso. Sim. Dessa parte do TDAH e da parte do home office. São duas coisas que todo dia eu abro um vídeo no YouTube, tô vendo alguma coisa sobre, para aumentar minha produtividade e justamente não aumentar minha produtividade e diminuir a minha frustração. Né? Acho muito importante isso que você fez, porque é aquela questão, a gente tem as características da condição, mas como que isso funciona na prática para mim? E além disso, assim, a gestão de rotina é um fator imprescindível ali. Por quê? Porque se você deixa à vontade ali, né, por exemplo, a sua agenda, não sei o que eu vou fazer hoje e tudo mais, a chance de você se desorganizar, né, dentro dessa falta de informações é muito grande. Por quê? Por conta de todos esses fatores. Aí você trouxe uma coisa importante. A subjetividade, né? Aquilo que funciona para você. Porque igual, o que funciona para você é pegar o seu bloco, escrever ali todas as suas tarefas. Sim. Às vezes o que vai funcionar para fulano vai ser outra coisa, mas muito ligada a essa questão de o que eu tenho que fazer hoje, como que vai ser a minha organização. Eu falo que o diagnóstico de TDAH, ele principalmente, né? Esse fator que você falou assim de não estar mais com a medicação, a gente precisa realmente criar estratégias. E uma estratégia assim, fundamental, acho que principal, é a organização de rotina. Não só de rotina, assim, como você falou assim, de o que eu tenho que fazer no meu trabalho, mas onde estão as minhas coisas, onde eu coloco as minhas coisas e tudo mais, porque tudo isso contribui consideravelmente para você ter uma vida tranquila, né, funcional, e sem esse auxílio da medicação. Sim. Às vezes até mais do que a organização, é ter um sistema de organização, por assim dizer, né? Isso. Não é assim, eu vou colocar minha roupa aqui, mas no sentido de pensar assim, por que eu estou colocando a minha roupa aqui? Exatamente. São planos de ação, estratégias de organização. Não é simplesmente seja organizado. Como assim? O que é ser organizado? Para mim, né? Porque é igual você falou, é muito subjetivo. Cada pessoa vai funcionar de uma forma. E eu vou te falar assim, que tem dado certo. Que bom. Tem pouco tempo que eu tô no home office, sabe, Gabriela? Então assim, eu ainda estou me adaptando, assim como a Gabriela também deve estar se adaptando, o Manuel também do destaque deve estar se adaptando. E aí por isso que eu tô buscando muito estudar sobre isso. Porque o que mais me pega na questão do TDAH em relação ao meu trabalho é a frustração, sabe? É a frustração no sentido de eu ficar um dia sem fazer nada. Sim. E aí isso me mata, porque eu fico assim, poxa, o trabalho depende de mim também, então foi um dia que eu não fiz nada. E aí essas pequenas coisas que a gente vai fazendo, eu até brinquei em um podcast passado que eu costumo colocar coisas na minha listinha que quebram a minha rotina de propósito. Para eu não ficar naquele... Não é ostracismo, mas eu ficar assim, fazendo sempre a mesma coisa no computador. Então tem coisas que quebram. Então eu tô editando um vídeo, entre editar um vídeo e outro, tem uma coisa que tem nada a ver. Eu até falei que eu coloquei sexta-feira, literalmente isso, eu procurei assim, o que dá para eu fazer aqui em casa para quebrar isso? Eu falei, vou lavar uma roupa. Aí eu coloquei lá na minha lista, tava lá, editar o vídeo, aí entre editar o vídeo e editar a foto, programar o vídeo, tava lavar roupa. Aí eu levantei, parei meia hora do meu trabalho, coloquei roupa pra lavar e tal, pendurei. Então, depois voltei, entre aspas, mais revigorado, por assim dizer, para não cair na monotonia, né? Você é da... Como que as pessoas hoje fazem um diagnóstico, Gabriela, quando você recebe um paciente? Porque você falou que não trabalha com crianças, né? Não. Você trabalha com adultos e...
você comentou também que você trabalha muito com parte de relacionamento e tudo mais. Você costuma identificar esses traços, por exemplo, de alguma questão, algum transtorno, alguma condição, conversando com seus pacientes, mesmo que talvez eles nem saibam disso? Sim, na verdade, quando a gente inicia o processo, né, da psicoterapia, no início a gente faz uma anamnese, né, a gente colhe alguns dados da vida da pessoa, alguns dados mais formais também, e a gente sempre fica ali com a anteninha ligada para um possível diagnóstico, né, porque quando a pessoa vem, igual eu costumo falar, assim, por mais que o propósito dela seja autoconhecimento, alguma queixa ela tem, né? Alguma insatisfação, algum problema a ser solucionado. Então, o foco é sempre em como ela está lidando com esse problema, ou quais são esses sintomas, né, que ela está sentindo, qual a incidência desses sintomas, qual a constância, há quanto tempo. Então, a gente sempre fica atento a um possível diagnóstico. Só que eu falo assim, Gustavo, um diagnóstico é uma coisa muito delicada, porque principalmente hoje, com vídeos na internet e tudo mais, as pessoas acham que o diagnóstico é uma coisa muito simplista. Então, eu estou triste, eu tenho depressão. As pessoas estão se autodiagnosticando. Exatamente. Né? TDAH, então, nem se fale. Então, assim, eu gosto muito de frisar que o diagnóstico é uma coisa muito criteriosa, né? São causas multifatoriais. Então, a gente não pega só ali uma tristeza persistente, tá? A gente vai realmente ficar mais atento àquela tristeza. Mas o que está por trás? Tem outros sintomas? Há quanto tempo? Para a gente poder fechar um diagnóstico mais certeiro, né? Ou realmente entender se tem ali um diagnóstico ou não. E além disso, a gente investiga o que está por trás dessa tristeza. Às vezes é uma tristeza que está persistente, mas devido a algo que está de fato ocorrendo na vida da pessoa. Uma coisa mal resolvida. Exatamente, um luto, por exemplo, né? Um término de relacionamento. Então a gente realmente tem que avaliar o todo, Sim. Não um fragmento daquilo que a pessoa está trazendo pra gente. Eu já tive esse questionamento ano passado. Não foi ano passado, foi esse ano mesmo. Eu tava conversando com uma conhecida minha que ela me falou que ela tem borderline. Uhum. Ela não tem no termo. Mas eu fiz esse questionamento para ela no sentido assim: quando uma pessoa ela é diagnosticada com algo, ou quando uma pessoa simplesmente tem um traço de alguma condição. Porque o fato de eu ser hiperativo não quer dizer que eu tenho TDAH. O fato de eu perder minha atenção com facilidade não quer dizer que eu tenho essa condição, né? E aí, o que ela me falou na situação foi que assim, é exatamente o que você está falando, que tudo depende de vários fatores, né? Não é simplesmente a falta de atenção, é aquela questão da criança tirar uma nota baixa na escola e falar, poxa, eu tenho dificuldade de estudar, eu devo ter TDAH porque eu vi um vídeo, sabe? Delicado. Alguma coisa assim. Então são várias questões, né, Gabriela, que elas juntas talvez gerem a dúvida para ser feito um diagnóstico. Né? Exatamente. Hoje a gente tem ali, né? Hoje não, a gente sempre teve o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele chama DSM. E esse manual, ele contém todos os critérios. E além de conter todos os critérios, quantos devem ser considerados, a incidência daqueles sintomas. Então, assim, várias características que a gente precisa analisar para poder fechar um diagnóstico. Não é simples, não é uma coisa fácil, assim, de, simplista que eu falo, assim, né? De, tá com isso, então é isso. Não é... Agora, uma coisa que acaba acontecendo na nossa prática, né, profissional, é o seguinte: às vezes a pessoa já traz consigo ali na história que ela está, né, contando e tudo mais, características muito fortes para tal tipo de transtorno. Então, a gente já tem uma tendência, por uma questão de experiência clínica mesmo, a já entender que tem um possível transtorno e já conduzir para aquele caminho. Você fala assim, por conta de enquanto você faz a conversa, enquanto você está conversando, você percebe assim a forma que a pessoa está contando a história, o passado da pessoa. Mais em questão de sintomas. De sintomas. É mais em questão de, por exemplo,
transtorno de ansiedade generalizado ali, a forma como ela lida, a relação dela com a ansiedade, como que é a história dela com a ansiedade de vida, assim, né? Enfim, a carga que ela traz daquilo que ela está relatando. Então, a gente já fica ali, né, antenado. Então, a gente faz ali o que a gente chama de conceitualização de caso, já colocando as interrogações para possíveis diagnósticos. E o problema desse autodiagnóstico é que a gente não tem competência para isso, sabe? Eu digo assim, a nossa cabeça, ela nos sabota muito. É igual quando você lê uma bula de remédio. Sim. E aí você acha que você vai morrer por qualquer coisa. A nossa cabeça também funciona assim. É tipo quando a gente fala de astrologia no sentido de horóscopo. E aí, se você pegar para ler o horóscopo sem saber o signo, por assim dizer, todos os horóscopos... Você se identifica. Isso. Porque é tudo feito de uma forma mais genérica que você se identifica. Então, às vezes, acontece alguma coisa assim. Poxa, falhei. Por exemplo, quando eu fui diagnosticado com TDAH, o problema foi que eu não estava rendendo no meu trabalho uma função simples e eu comecei a perceber que não estava normal. Estava num ponto que não estava normal. Falei, gente, eu não tenho motivos para não estar dando conta desse trabalho. Era análise de crédito, assim, mexer com Serasa e tudo. Era uma coisa relativamente assim, ela era, como é que eu posso dizer, protocolar, sabe? Sim. Não exigia que eu pensasse alguma coisa além da caixinha, não, era protocolar. E a pilha de papéis, de análise, só aumentava para ter alguma coisa errada. A minha sorte foi que eu procurei um neurologista. Só que eu poderia ter procurado o Google. Entende? Ao invés de procurar... Hoje, pior, porque eu poderia ter procurado o TikTok, eu poderia ter, sabe? E aí, às vezes, eu ia ver um outro vídeo com uma outra condição, que às vezes não tem nada a ver, só que eu ia me identificar. Falei, nossa, é verdade, eu tô passando por isso. E aí eu ia deixar de procurar um profissional, e eu ia deixar de ser diagnosticado da forma certa. Na época, eu comecei a tomar, era uma Ritalina... Eu lembro que tinha 2 Ritalinas na época. Era uma Ritalina e uma super Ritalina, que durava mais tempo e tal. Porque eu fazia faculdade também, então ele me passou um medicamento mais forte para durar mais tempo até pegar a faculdade também. E aí eu senti uma melhora na minha vida. E aí aquilo que eu te falei, com o tempo eu falei, poxa, já não estou na faculdade mais. Então, calma, já posso diminuir um pouco a medicação. Já estou criando sistemas aqui no meu trabalho para diminuir, e hoje eu não preciso mais, hoje eu não quero mais voltar. Hoje eu nem sei mais, porque eu acho que já me falaram que Ritalina nem usa mais hoje direito, né? Ou não? Não. Usa? Ah, não. Então eu achei que usasse outros remédios também. Também, sim. Usa-se outros medicamentos, mas a Ritalina também. Já usa. Hoje eu falei assim, não quero voltar a, entre aspas, ser um viciado em Ritalina. Porque você começa a tomar também, e o dia que você não toma, você fica assim, hoje eu não devo, porque eu não vou render nada se eu não tomar. É uma dependência que você fala. Uma dependência psicológica mesmo, né? Nem química falando, mas psicológica. Bela, antes da gente encerrar, eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, você tá grávida, né? Sim. Queria perguntar como foi seu 2024. Você recebeu o Prêmio Destaque Digital esse ano, é nosso outro projeto. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi seu ano. Olha, Gustavo, meu ano foi... É até clichê dizer isso, mas realmente meu ano foi de realizações. Foi um salto profissional que eu dei, assim. Eu realmente comecei um ano com metas muito específicas para atingir em relação ao meu profissional e eu realmente atingi essas metas. Então, para mim, foi um ano de realizações profissionais, pessoais também, Sim. né? E eu só tenho a agradecer. O próximo ano, assim, vai ser um ano que eu vou precisar dar uma desacelerada por conta, né, do bebê. Mas também com novas metas profissionais para poder atingir, porque assim, eu sou uma profissional hoje muito realizada com o que eu faço, muito feliz com o que eu faço também, e eu gosto de me desafiar, assim, de me propor novas metas, de realmente estar buscando sempre crescer, porque eu falo assim, a psicologia, além do que eu busco em relação a ela realmente nos desafia o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente tem que estar em constante estudo, em constante atualizações, né? E além disso, eu também realmente me proponho a sempre ser uma profissional melhor, a sempre ter mais entrega naquilo que eu faço.
Deixa uma mensagem de um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para quem está nos assistindo. E um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo, que seja um ano de muitas realizações e cuidem de vocês, cuidem da saúde física de vocês, da saúde mental de vocês, porque sem saúde também a gente não é nada, tá? Pessoal, na descrição desse vídeo, para vocês que estão vendo no YouTube, logo aqui abaixo do vídeo, vai estar o Instagram da Gabriela. Então passa lá e segue para estar acompanhando todo o trabalho dela. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau.